Olá, boa tarde. Deputado Diógenes Basségio, do PDT, é cassado na Assembleia Legislativa Gaúcha. Esse é o primeiro caso de cassação em toda a história do Rio Grande do Sul. Começa a primeira fase da Operação Golfinho no estado gaúcho. 2.800 salva-vidas estão sendo treinados. Cachoeira do Sul cedia um desses centros e a gente mostra o treinamento. Porque a pessoa se sente segura quando tem alguém ali protegendo ela. E até, independente do tamanho da praia, a maior aglomeração de pessoas é onde tem a guarita dos salva-vidas, porque elas sabem que ali elas vão estar protegidas. E nós vamos falar sobre novas regras da Agência Nacional do Petróleo, que deixam vários postos de combustíveis do Rio Grande do Sul em situação irregular. Dor nas costas. A Organização Mundial da Saúde estima que 8 em cada 10 pessoas vão ter dor nas costas em algum momento da vida. E a causa principal é o estresse. No quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre o preparo do jovem para provas de seleções e concursos. E ainda, o trabalho de prevenção do Rio Grande do Sul para combater a dengue e o Zika vírus. Cada um não pode esperar que o poder público só faça a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que tentar evitar o máximo possível assim, que o mosquito fique próximo. É quarta-feira, 25 de novembro, e o NT Sul começa agora. E nós abrimos o NT Sul destacando o desafio dos municípios, e especialmente de Cachoeira do Sul, para atender ano que vem crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Em audiência coletiva ontem, a secretária de Educação do município informou como a prefeitura pretende disponibilizar as vagas necessárias. A obrigatoriedade de crianças de 4 e 5 anos de idade terem de frequentar a escola foi foco de discussão na audiência para a educação infantil promovida pela Secretaria Municipal de Educação. A titular da pasta, Cláudia Vargas, explanou o projeto do município e a estrutura que está sendo preparada para atender a demanda de cerca de 500 crianças que passarão a ter atendimento sob responsabilidade do município. O evento foi aberto a educadores, diretores de escola, entidades afins e também para os pais. A promotora de educação de Santa Maria, Rosângela Correia da Rosa, que acompanha e assessora os municípios na implantação e fiscalização deste projeto, foi a convidada especial. Além de explicar este novo momento da educação, ela também esclareceu dúvidas da plateia. E ainda sobre Cachoeira do Sul, o contribuinte já pode preparar o bolso, de novo, porque vem aí o reajuste de IPTU. Esse imposto é atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e deve, portanto, subir 9,93%. Os carnês são distribuídos no começo de janeiro. Cachoeira do Sul tem cerca de 31 mil contribuintes no IPTU. E começou em todo o Rio Grande do Sul a primeira fase de treinamento dos 2.800 salva-vidas que vão atuar na Operação Golfinho 2016. Essa operação inicia em 19 de dezembro e vai até o mês de março. Cachoeira do Sul, pela terceira vez, cedia um centro de treinamento para atuação em águas internas. Cada ano que passa se renova mais ainda aquele afã de ajudar as pessoas, né? Salvar uma vida não tem preço. Isso é muito gratificante para quem é salvo e para quem faz o salvamento. Esse depoimento do sargento Lúcio foi colhido ano passado durante o curso de formação para salva-vidas. Ele estava com 45 anos de idade e atuou por 25 anos na Operação Golfinho. Era o veterano da turma. Se aposentou. E o que se percebe, mesmo com o passar do tempo, é que o sentimento e a motivação de cada uma dessas pessoas é sempre a mesma. Há um ano de ir para a reserva, Sargento Brasil é o veterano deste ano. São 15 anos como salva-vidas. E a nossa atividade fim, que é fazer o salvamento, e isso nos motiva bastante, né? Inclusive a gente tem um ditado que o treinamento difícil, salvamento fácil. Então, nesses 15 anos eu procuro me dedicar ao máximo, treinar, e para nós assim não tem diferença de idade. O que tem 20 anos faz, o que tem mais faz também. É puxado igual? É puxado igual. Então, eu me preparo bastante, o suficiente para acompanhar o pessoal novo que estão chegando. Claro que eles, em função de idade e experiência, eles se espelham, né? Então, aí eu tenho que fazer até algumas coisas a mais, né?
Tem que se superar. Tem que superar, bastante, bastante. Os mais jovens do grupo também se orgulham e têm consciência da importância da missão que assumiram e de como as pessoas os veem. Para o soldado Prado, isso imprime uma responsabilidade ainda maior a cada um deles. Mesmo às vezes só com 1 ou 2 salva-vidas por guarita, a gente sempre treina o ano inteiro para dar o melhor de nós na guarita. Porque a pessoa se sente segura quando tem alguém ali protegendo ela. E até, independente do tamanho da praia, a maior aglomeração de pessoas é onde tem a guarita dos salva-vidas, porque elas sabem que ali elas vão estar protegidas. A turma que começou a formação e o treinamento segunda-feira é composta por 24 homens e uma mulher, de diferentes cidades gaúchas. Eles atuarão em águas internas ou balneários de água doce. Sem distinção, todos passam pelas mesmas atividades e com as mesmas exigências. O primeiro teste de aptidão física avalia como eles estão chegando. Após 20 dias, todos terão que estar ainda melhores e também passar por uma prova na água que poderá ser eliminatória. Primeiramente, o salva-vidas ele deve ter cuidado durante todo o ano, né? Para estar em condições físicas e também psicológicas para atuar nessa época de maior risco, de maior exigência dele como pessoa, como profissional, né? Nós aqui nesses 20 dias agora de treinamento vamos só aperfeiçoar, né, e chamar mais as qualidades, as valências físicas deles e preparar a cabeça deles para atuar junto a pessoas que geralmente, quando eu chamá-los para atendimento, vai ser em situação de alto risco, né? Onde o risco é tanto para a pessoa que está na situação difícil quanto para eles que vão salvar e pode se tornar vítima também. E nesses 20 dias são vários tipos de atividades, que inclui e exige condicionamento físico, fôlego e muita técnica dentro e fora d'água. Muitas simulações de salvamento também são realizadas para que estejam aptos a enfrentar qualquer situação com segurança. A grande quantidade de chuvas desse ano mudou as condições dos rios, que podem representar perigo adicional, principalmente neste período de pré-temporada. Aqui na região, principalmente, né, que são rios que andaram tendo muitas subidas e descidas bruscas, há muitos galhos, há muitas pedras, há muitos objetos que estão submersos, né, que nós, a olho nu, sem entrar na água, tu não sente eles. E pode ser um obstáculo que venha causar um corte, um traumatismo, uma lesão que nos reduza a capacidade de natação, a capacidade de resistência e, por consequência, a dificuldade de sair da água com integridade sozinho, né? Neste período pré-temporada, cuidado maior. Maior ainda porque eu falei, né? Porque a gente não sabe que os locais estão isolados praticamente, muitas prefeituras não prepararam ainda o ambiente para receber pessoas, né? Então os riscos são bem maiores do que quando da temporada. Além da ausência do salva-vida, também os riscos naturais que estão oferecendo por conta dessas correntezas e sujeiras que estão aí descendo o rio abaixo. Este ano a Operação Golfinho vai contar com o reforço de mais 300 guarda-vidas civis temporários. As inscrições estão abertas no site da Brigada Militar. Eles atuarão nos meses de janeiro, fevereiro e março. E para o Major Camargo, para um civil, participar da Operação Golfinho, muito mais do que receber um salário, é uma experiência de vida. Eu digo assim, é uma ótima experiência para quem tem condições de fazê-lo e tem saúde e é preparado com água, faça. Porque além de pegar uma profissão a mais, né, tu conviver com pessoas diferentes, em horários diferentes, situações diferentes, né, e vai com certeza agregar muito ao teu conhecimento como cidadão. Não só pelo valor financeiro, mas pela experiência que pode ser algo que pode de repente te fazer a rever valores, evoluir como pessoa, além de formar uma cultura muito mais em pró-segurança para o resto da vida. Treinamento bem puxado para todo mundo, é necessário bastante esforço. E em 2015, do efetivo de 120 policiais, a Operação Golfinho absorveu 30 integrantes do 35º Batalhão de Polícia Militar aqui de Cachoeira do Sul. E mesmo com a tendência desse número se repetir, o comandante da unidade, Major Soligo, diz que somente no início de dezembro é que vai haver essa definição. Do efetivo de 42 homens do Corpo de Bombeiros local, 8 vão atuar como salva-vidas. E a gente vai falar agora de uma situação que incomoda muita gente.
dor nas costas. E esse problema é motivo de afastamento, inclusive do trabalho. A Organização Mundial da Saúde estima que 8 em cada 10 pessoas vai ter dor nas costas em algum momento da vida. E 90% destas dores vêm exatamente de tensões nervosas que são causadas por estresse. Gabriela Bello. No ano de 2014, foram 100 mil afastamentos registrados pelo INSS no Brasil. E a dor nas costas é o principal motivo. Mas esse problema pode ser evitado. Quem vai falar mais sobre isso é o treinador que está aqui do meu lado. Boa tarde, treinador. O que a pessoa pode fazer para evitar o problema? Boa tarde. Importantíssimo isso que tu falou, de ser evitado antes que a pessoa tenha. Principalmente no fato da prevenção e não esperar a gente ter a dor nas costas e daí sim buscar um tratamento. O que, a pessoa faz no trabalho ou às vezes em casa mesmo que mais prejudica? Com certeza os movimentos incorretos e as posturas inadequadas são o que mais prejudicam e a principal causa de dor nas costas. Mas a gente tem que pensar também que às vezes não é só isso, Pode ser alguma coisa a mais, então é importante saber quem a gente deve procurar. Quem é essa pessoa indicada? Por exemplo, se a pessoa sente uma dor nas costas, mas sente que ela está irradiando da região abdominal, provavelmente vá procurar um médico, porque pode ser alguma coisa dos órgãos internos. Agora, por exemplo, se é uma dor que a gente sente que é só nas costas, uma dor muscular ou uma dor parece mais na vértebra, uma coisa mais óssea, pode ser um fisioterapeuta para o tratamento. E às vezes parece algo simples e algumas pessoas até vão acostumando a sentir aquela dor e aí o problema pode agravar ainda mais. Muita gente, acontece isso, de ter a dor e vai maquiando, tomando um medicamento, às vezes, e vai maquiando, quando vai para o tratamento já é uma coisa gigante, uma coisa que já está bem avançada. E às vezes até tem que ser uma cirurgia para corrigir, o que poderia ser evitado primeiramente com um exercício correto ou depois com um tratamento de um fisioterapeuta adequado, E quando as pessoas chegam aqui, para procurar a sua ajuda, o que elas mais relatam? Eu trabalho de pé ou eu fico o dia todo sentado? Com certeza. Hoje o padrão de vida moderno é esse, a gente trabalhar 8 horas no mínimo sentado e quando chega em casa fica mais 8 horas sentado e depois deita. Então, primeiro, o movimento existe muito pouco. Quando existe, provavelmente é um movimento que tem algumas limitações, pelo fato de que hoje a gente já nasce dentro de uma escola, limitando o movimento. E isso tudo contribui para a gente chegar numa fase adulta e não ter as funções preservadas, que seriam uma das causas de dor nas costas. Há um dado também que diz que 80% da população mundial terá dor nas costas, e 90% vai voltar a ter. Como controlar e evitar esse problema? Aí é com certeza com um exercício físico, com uma boa orientação, e tentar fugir um pouquinho desse padrão de vida sedentário, desse padrão de vida parado e buscar a ajuda de um profissional de educação física. Vamos então para a parte de alguns exercícios com uma aluna aqui? Vamos lá. Normalmente, a pessoa fica com uma curvatura acentuada na região da lombar. Mostra como seria mais incorreto. Aí, mais curvado e relaxado, Às vezes, em casos mais graves, ainda joga o pé para frente, Deixa os pés vindo para frente e fica completamente atirada na mesa, Isso faz o quê? Faz toda essa região do abdômen, que seria um estabilizador natural do tronco, ele fica inativo. E quem segura todo esse peso do corpo, normalmente é essa musculatura da lombar. Então ele começa a ficar muito tenso com o decorrer das horas passando nessa posição. Para correção, o treinador recomenda o exercício da prancha. Por que a prancha? Para ativar o abdômen. Como normalmente a gente ativa o abdômen na academia, com abdominal, Quando a gente faz um abdominal, o que acontece? Vai lá. A gente está forçando novamente essa flexão do tronco. Então a gente já fica o dia todo sentado em flexão e vai para o treino e faz dessa maneira novamente. Eu prefiro não fazer. Então eu prefiro fazer a prancha. Vamos lá. Treinando a estabilidade, O bom da prancha é estar sempre alinhado. A gente pode pegar um bastão, e tentar deixar tocando sempre no quadril, no centro das costas e na cabeça. Esse bastão, se estiver paralelo com o chão, está excelente,
pode descansar. Nesse exercício a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita gente que sente dor nas costas, ao invés de sentir dor, aquela dor natural do exercício no abdômen. E até tem gente que durante o abdominal sente mais dores nas costas do que no abdômen. Então, quando a gente estiver sentindo isso, para de fazer. Não é para fazer mais assim. Se estiver sentindo dor no local errado, não faz, está aumentando uma disfunção. Quem segura os ossos e o corpo são os músculos. Se os músculos estão fracos, a gente não segura. Então aí vai para os ossos. E a probabilidade de uma lesão aí é bem maior. Porque se a gente não segura os nossos ossos, eles estão segurando um no outro, né? E aí pode acontecer uma hernia de disco, pode acontecer uma série de lesões, né, que causariam a dor. A Juliana chegou aqui e faz os treinamentos, os exercícios há 1 ano e meio. O que tu sentiu de diferença no teu corpo? Bom, eu senti principalmente porque como eu viajava muito de ônibus, eu tinha muita dor nas costas e era muito seguido, então eu comecei mais para diminuir essa dor, para controlar um pouco isso. E aí depois que eu comecei a fazer exercícios, eu senti que diminuiu um pouco essa dor, tanto no dia a dia quanto no que eu fazia, assim, nos meus movimentos. Tem como fazer o exercício estando com uma lesão na coluna, por exemplo? O ideal é não fazer. Por quê? Se fizer, ele teria que ir num médico, num fisioterapeuta, saber exatamente o que a pessoa tem. Por quê? Se a pessoa tem algum quadro diferente de dor, a gente tem que saber exatamente o que é para saber como a gente vai fazer o exercício, entende? Se a pessoa tem uma lesão, ela até tem lesões que pode-se fazer o exercício, mas aí tem que saber qual. Para uma lesão uma coisa, para outra é outra coisa. Daqui a pouco tu vai estar prejudicando. Então o principal é a avaliação. Todos os meus alunos aqui, antes de começar, fazem uma avaliação funcional completa. Eles fazem a avaliação de todas as disfunções articulares, disfunções neuromusculares, fazem o trabalho de correção e aí sim entram num treinamento de força, potência. E depois do intervalo aqui no NT Sul, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, parlamentar é cassado na Assembleia Legislativa. Diógenes Bacégio, do PDT, era acusado de ter contratado funcionária fantasma e de fraudes para obter vantagens financeiras. Vamos falar sobre novas regras da Agência Nacional do Petróleo, que deixaram vários postos de combustíveis do Rio Grande do Sul em situação irregular. E ainda o trabalho de prevenção do Rio Grande do Sul para combater a dengue e o Zika vírus. Cada um não pode esperar que o poder público só faça a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que tentar evitar o máximo possível assim, que o mosquito fique próximo. A gente já volta, fique ligado. Foi aprovado ontem à noite na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por 35 votos a 14, o projeto de lei que altera o Fundo de Fomento Automotivo. Com essa mudança, a montadora General Motors deve antecipar o repasse de 300 milhões de reais ao Estado. E essa verba vai ser usada para o pagamento do salário de novembro dos servidores do Executivo. A sessão começou com a leitura da carta de renúncia de Bacégio. A expectativa era que os deputados, então, apreciassem a cassação do parlamentar do PDT. Ao invés disso, passaram a votação do projeto, que dá desconto em impostos devidos pela GM para que o pagamento seja antecipado. O governo diz que precisa do dinheiro para completar a folha de pagamento do mês de novembro do funcionalismo. Nós estamos fazendo uma venda futura de recebíveis para hoje, em tese para pagar coisas do passado, né? Mas a situação financeira que o Rio Grande atravessa é fundamental para nós termos viabilidade e poder pagar a folha neste mês de novembro. Já a oposição afirma que para receber 300 milhões de reais em impostos agora, o Estado vai abrir mão de 377 milhões. Nós temos aqui um claro exemplo de renúncia fiscal. Então, quando o governo apresenta um projeto de renúncia fiscal como esse, e que envolve o futuro do Estado até 2035, não há como apoiar. O governo abre mão de uma receita de mais de 300 milhões de reais.
E ainda na sessão de ontem da Assembleia Legislativa Gaúcha, em clima de constrangimento, o deputado estadual Diógenes Basségio, do PDT, teve o mandato cassado. Ele foi acusado de ter contratado funcionária fantasma e também de ter cometido fraudes para obter vantagens em ressarcimentos. Essa é a primeira vez que um parlamentar perde o cargo por decisão dos próprios colegas na história do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul. Foram 46 votos favoráveis à punição. Basségio, que não foi ao plenário, já havia protocolado pedido oficial de renúncia na segunda-feira e, apesar disso, não conseguiu evitar a cassação. O assunto dominou a reunião de líderes no fim da manhã. A portas fechadas, houve bate-boca entre os presentes e bastante gritaria para quem acompanhou esta reunião. E desde outubro, donos de postos de combustíveis enfrentam novas exigências estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O mais complicado é o trabalho de fiscalização e liberação ambiental do órgão competente. A inspeção da FEPAM é feita por meio de formulários, que joga a responsabilidade na ANP, que exige documento na hora da compra do combustível. A Agência Nacional do Petróleo está mais exigente. O motivo é o fim do prazo para adaptação da resolução, que requer licenças ambientais e o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. A atual legislação nossa de 2013 já faz essa exigência e os postos que nós temos na nossa região aqui, que hoje temos em torno de 30 postos cadastrados, todos estão em condições, né? Até porque o pessoal, sem o alvará do Corpo de Bombeiros, já não consegue comprar o combustível. Então nós temos os postos de combustíveis que estão em andamento, alguns processos, outros já obtiveram, e aqueles também que estão só em fase de renovação do alvará, esses conseguem ainda renovar com base na legislação anterior e, para a próxima renovação, a adaptação total às exigências da nova lei. O chefe do setor de emergências ambientais da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, acredita que as novas regras devem contribuir muito com o meio ambiente. Antes, só os postos novos que era exigida a licença de operação. Então, os postos antigos não tinham essa exigência. No caso do Rio Grande do Sul, nós licenciamos o comércio varejista de combustível desde final de 96. Então, praticamente todos os postos do Rio Grande do Sul têm licença de operação, ou com licença em vigor, ou com pedido, e o processo está sendo analisado aqui. Mais de 96% dos postos de combustíveis estão com licença em vigor. Então, eles estão apresentando essa licença para a ANP sem nenhum problema. Em Cachoeira do Sul é esta a realidade. Mas em Porto Alegre, pelo menos 116 postos ficaram irregulares desde o dia 20 de outubro. A Secretaria de Meio Ambiente da capital entregou o auto de infração às empresas que terão entre 60 e 90 dias para se regularizar. No estado do Rio Grande do Sul, a responsabilidade é da FEPAM, com exceção de Porto Alegre, que no início do ano 2000 foi feito um convênio, né, e praticamente todo o licenciamento das atividades no município de Porto Alegre foram repassados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O secretário de Indústria e Comércio conta que em Cachoeira do Sul o município é responsável apenas pelo alvará de funcionamento e localização. Os órgãos ambientais e estaduais são responsáveis pela parte mais complicada do processo. A gente faz a fiscalização em Cachoeira. No caso, Cachoeira tem 20 postos operando e 20 postos com licença de operação em vigor. Deve ter, eu acho que uns 2 em instalação, mas esses não entram ainda nessa condição, né, de apresentar para a ANP a licença de operação. A ANP está autorizada a revogar a autorização para exercício da atividade dos postos de combustíveis que trabalham de maneira irregular. A agência diz que não volta atrás porque o prazo foi prorrogado e que a responsabilidade pela emissão dos documentos é das secretarias estaduais e municipais de meio ambiente e do Corpo de Bombeiros. Tem 2.683 postos com licença de operação em vigor no estado, frisando, exceto Porto Alegre, e mais 101 processos, que esse é um dado de 9 de novembro, 101 processos que estão pendentes de licença. Aí, com vários fatores, a falta de documentação,
alguns processos que estão com contaminação, então a gente tem que ter uma avaliação mais demorada em cima desse processo, né, desse posto. Então, por isso que alguns postos ainda estão sem licença. As exigências variam de acordo com o tamanho da edificação. Outro problema apontado pelo capitão Lunardi é a população utilizar o espaço dos postos como ponto de encontro. A gente não se pode, de maneira alguma, fumar, né, nesses locais e nem a utilização de celulares próximos desses locais, o que a gente às vezes vê com frequência, né, e é uma coisa difícil de se prevenir, se combater, né, mas as pessoas têm que ter consciência de que esses equipamentos, né, e tanto o uso celular como o fumar próximo a esses locais, né, pode gerar ali uma faísca, né, e isso é o ponto de ignição para um incêndio, e a gente sabe que por ter combustível estocado, um incêndio num posto de combustíveis acaba tendo uma magnitude grande, né, e colocando em risco aí tanto os usuários como até as comunidades, né, do entorno dos postos de combustíveis. E foram divulgados ontem em Brasília dados referentes a novos casos de dengue, chikungunya e zika vírus no país. O levantamento rápido de índice Aedes aegypti, apresentado pelo Ministério da Saúde, indicou que 199 municípios estão em situação de risco de surto das doenças. Também foram destacados os números mais recentes sobre a microcefalia, uma formação que faz com que o cérebro do bebê não se desenvolva corretamente. Houve um aumento de casos da condição em 9 estados, a maioria no Nordeste. O Rio Grande do Sul não aparece na lista de casos confirmados de microcefalia e também do Zika vírus do Ministério da Saúde, mas o Centro Estadual de Vigilância está em alerta. E sobre esse assunto eu conversei esta semana com a coordenadora do Programa de Combate à Dengue de Cachoeira do Sul, a bióloga Rosinelli Fontoura Pérez. Rosinelli, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Boa tarde, muito importante para nós termos um espaço para divulgarmos as nossas ações. Ok. Bom, uma preocupação grande, especialmente para o Rio Grande do Sul, a gente já abordou esse assunto aqui no NT Sul, é essa questão do Zika vírus, né, registrado especialmente no Nordeste, talvez relacionado até com a microcefalia, e há essa informação de que possivelmente esse vírus vai chegar ao Rio Grande do Sul agora nesse verão. Como é que estão as ações de prevenção? A previsão é que ele chegue ao Rio Grande do Sul ainda nesse verão, né? Agora, então, se descobriu que o Aedes aegypti consegue transmitir mais isso, ele é vetor de mais essa doença, né, mais esse vírus, e que pode provocar alguns problemas. Então, a pessoa tem que ter mais cuidado, né, para evitar a proliferação do mosquito, que é o vetor dessas doenças todas, além da dengue, febre amarela, o zika vírus, a chikungunya, né, todas essas são atribuídas como vetor o mosquito da dengue. Temos o fenômeno El Niño, né? Então, exatamente. Temperaturas mais elevadas e bastante chuva. Isso dificulta o trabalho? Muita chuva, muita enchente, né? Isso tudo dificulta demais o trabalho, porque com as altas temperaturas e bastante água, fica mais fácil de terem criadouros, né? As larvas se desenvolvem muito mais. Então, é só esquentar um pouquinho que já começa a eclodir os ovos, né? E facilita muito. Então, em alguns locais da natureza, nós não temos como controlar isso, né? Claro. Mas nas nossas casas, nos nossos ambientes assim de trabalho, a gente pode controlar. Então, nós precisamos evitar o máximo possível os criadouros, né? A água parada, que é isso que faz com que a larva consiga se desenvolver de forma que ela prolifere bastante. E tem gente que não se dá conta que uma pocinha d'água pode juntar muitas larvas de mosquito, né? Agora, com essas chuvas todas, não precisa muitos dias. 4, 5 dias, eles já começam a se desenvolver muito bem. E as pessoas precisam se conscientizar disso, né? E tentar ajudar mais, receber o agente de endemias em casa. Eles são agentes educativos, eles querem educar a comunidade, né? Nós temos 14 agentes de endemias trabalhando aqui em Cachoeira e são 28 áreas, são áreas grandes, aí contam com a ajuda também dos funcionários do Estado, né? Da Coordenadoria de Saúde do Estado. E são monitorados muitos locais, assim, onde nós instalamos armadilhas, onde a gente tem ponto estratégico, que são borracharias, são floriculturas, cemitérios, entre outros locais, assim, de grande proliferação de mosquitos em função da água parada, né? Esse controle acontece especialmente na cidade. É possível
fazer algum tipo de monitoramento no interior, tomando como parâmetro a dimensão que tem Cachoeira do Sul? Sim, os nossos agentes de endemias, eles são mais da área urbana, né? Mas a gente tem também, na Secretaria da Saúde, os agentes de saúde, que esse sim, tem cada local da área rural, tem o seu agente de saúde, que também fazem esse trabalho de prevenção, auxiliam as pessoas e orientam, né? Então, o nosso contato com o interior é através dos agentes de saúde. Agora, vocês fazem um trabalho também relacionado às crianças, não é? Sim, um trabalho educativo muito grande com as crianças, principalmente quando está se aproximando o verão, como agora, esse mês de novembro, é o mês assim que a gente trabalha muito em atividades educativas com as crianças. São muito parceiros, né? As crianças chegam em casa e procuram cobrar dos pais, assim, atitudes e ações, né? E os pais acabam tendo que dar exemplo e fazendo a prevenção. Então, nós trabalhamos com palestras, com atividades educativas com as crianças. É possível que a população também possa fazer ligações, contatos com vocês ao perceberem, quem sabe, uma situação que seja um possível foco de mosquito, enfim? Nós procuramos atender todas as solicitações, por telefone, inclusive, né? Tem pessoas que fazem o documento de protocolo na prefeitura também, dependendo do caso. E é muito importante também que a gente receba essas denúncias, né? Porque nesse mês também nós estamos fazendo um levantamento de índice rápido, assim, que é a visita a 50% das casas de cada área, né? Que normalmente a gente faz 10% de visitas, 50% que é para ver que tipo de mosquito realmente está aparecendo e coletar o máximo possível de amostras antes da chegada do verão. Nós temos que estar muito atentos, né? É possível que o Zika vírus venha nesse verão e como nós tivemos um inverno pouco frio, né? O nosso inverno não teve frio e teve muita chuva. É possível que os mosquitos venham com força total agora. As pessoas já estão reclamando, né, de muitos insetos, assim, muitos vetores, e o mosquito principalmente. Então, os cuidados devem ser assim, cada um não pode esperar que o poder público só faça a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que tentar evitar o máximo possível, assim, que o mosquito fique próximo. Se nós constatarmos a presença do mosquito Aedes aegypti, que é o que transmite a dengue realmente, se nós constatarmos a presença dele aqui, nós faremos todo o trabalho de desinsetização na cidade, né, e pulverização. Mas enquanto não aparecer, nós não podemos fazer isso, porque o mosquito ele vai adquirindo resistência também aos inseticidas, né? Então a gente precisa evitar o máximo possível. E nós temos coletados assim 700 larvas aproximadamente por semana. E nós temos agora o laboratório próprio no DVA, da Secretaria da Saúde, temos um entomologista que faz a análise das larvas, então tudo isso para facilitar mais, né, o resultado, para a gente ter mais rápido o resultado e poder informar a população e que tipo de mosquito que está aparecendo. Mas tem um outro, o Aedes albopictus, que é muito semelhante, que é bom até as pessoas saberem, assim, que é bem semelhante, ele é todo rajado de branco também, e ele costuma também ter os mesmos hábitos que o Aedes aegypti. Ele pica durante o dia, né, mais pela manhã ou no final da tarde, assim. E em outros países ele até é transmissor. Na Europa ele transmite a dengue também, ele é um transmissor chikungunya também, febre amarela. Mas aqui no Brasil ele ainda não transmitiu. A gente não sabe por que assim que ele não transmite aqui. E outra coisa que nos preocupa bastante são as piscinas, né, que ficam sem tratamento durante o ano todo. E aí somente no verão recebem tratamento. A água parada, ela é um local maravilhoso para o desenvolvimento dos mosquitos, né? Então, é muito importante que as pessoas tratem as piscinas. Quem tem piscina tem que tratar, né? Tem que ter responsabilidade, assim, de movimentar a água da piscina e usar um produto para evitar um desinfetante, alguma coisa assim, porque isso vai fazer com que os mosquitos não coloquem os ovos ali, né? Limpar as bordas da piscina, escovar, que daí isso aí vai nos proteger bastante também. É um cuidado muito importante que as pessoas precisam ter. Muito bem, conversamos aqui no NT Sul com a bióloga Rosinelli Fontoura Pérez, que trabalha na Secretaria da Saúde aqui de Cachoeira do Sul, trabalhando à frente do Programa de Combate à Dengue. Obrigado pela presença com a gente.
Eu que agradeço o espaço e nós ficamos à disposição no DVA pelo telefone 37246112 ou lá mesmo, né, que as pessoas entrem em contato, qualquer dúvida, qualquer necessidade de informação que tenham, que entrem em contato conosco, que nós estamos lá para ajudar. Tá? Ok, obrigado. E fica a dica para você, telespectador, vai sair de férias, vai viajar nesse fim de ano, dá aquela olhadinha básica no seu pátio, se a piscina está em dia, se não tem um pneu, algum potinho de flor que quem sabe possa ser aí um criadouro para o mosquito. Certamente a ação de todos pode evitar problemas maiores para a cidade, como diversas regiões do Brasil já registraram. Faça a sua parte e a ação de todos, não é, com certeza vai fazer a diferença. Tempo bom em Cachoeira do Sul com sol entre nuvens. A temperatura fica mais elevada à tarde, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Amanhã, quinta-feira, o tempo fica instável. As temperaturas variam entre 17 e 32 graus. Na sexta-feira, a previsão é de chuva e de temperaturas mais amenas, mínima de 21 e máxima de 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões. Previsão de chuva apenas na divisa com Santa Catarina. Já as temperaturas sobem um pouco em relação às registradas ontem. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. E em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Rio Grande e Pelotas, no sul do estado, 20 graus. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no NT Sul e na volta você vai conhecer as atividades de Natal que estão sendo preparadas em Cachoeira do Sul. Uma parceria entre Núcleo Municipal da Cultura e Câmara de Dirigentes Lojistas. Tem ainda o quadro Educação com Denise Belladonna, falando sobre o preparo do jovem para provas de seleções e concursos. Nós voltamos já, fique com a gente. Começa oficialmente sexta-feira a programação do Natal 2015, preparada pelo Núcleo Municipal de Cultura, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul. Lena Caetano tem mais informações sobre essas atividades. E já que nós vamos falar de Natal, nós começamos com essa linda imagem da decoração da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, uma decoração que envolve muita criatividade e resultou nessa beleza toda. Cláudia Scarparo, que é a diretora do Núcleo Municipal da Cultura, conversa conosco agora sobre tudo que o município está preparando para o Natal de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Pois é, estamos sexta-feira organizando a chegada do Natal de Cachoeira do Sul 2015. Estamos convidando toda a população para participar da caminhada de Natal às 20 horas e 30 minutos, que sairá da Praça Honorato até a Praça José Bonifácio, onde será entregue pelo prefeito a chave da cidade ao Papai Noel. Será também inaugurada a Casa do Papai Noel, com shows de música, de dança e a reinauguração das águas dançantes, que terá novas piruetas no ar. As águas irão apresentar novas danças à população de Cachoeira do Sul. As atrações do Natal de Cachoeira devem se concentrar principalmente na Praça José Bonifácio esse ano. Sim, as atrações vão se concentrar na Praça José Bonifácio, em função também das águas dançantes voltar a animar a toda a população, trazer a população para o espetáculo. A casinha do Papai Noel encontra-se ali, com espaço para as famílias, as crianças correndo, tem espaço, tem natureza, tem enfeite, tem música e tem água. Pois é, Cláudia, esse é só o início das atividades, né? O pessoal de casa, de Cachoeira, visitantes, enfim, terão muitas atividades. Nós vamos agora exibir uma cartela aí com toda a programação desta semana.
E dentro da programação do Natal de Cachoeira do Sul 2015 está inserida, é claro, a Semana de Cachoeira do Sul na sua 46ª edição. Cláudia, o que está reservado para esta Semana de Cachoeira que começa no dia 8 de dezembro? Dia 8 de dezembro é o início da Semana de Cachoeira do Sul, 46ª Semana de Cachoeira. Terá o início à noite na Sociedade Rio Branco, com o segundo reencontro de dança Os Xangadores. Terá também na Sociedade Rio Branco a exposição das alunas do Ateliê Livre Municipal de Cachoeira do Sul. Quadros, obras que foram produzidos, construídos pelos alunos ali do ateliê. Essa é a programação para o dia 8. No decorrer da semana, teremos também, aqui na Casa de Cultura, Paulo Salzano Vieira da Cunha, a apresentação do teatro Morangos Mofados. Teremos também a reinauguração do auditório, com a apresentação da orquestra SESI Catedrais. O auditório da Casa de Cultura, que já há muito tempo está desativado, né? Havia sido interditado e agora está de cara nova, felizmente, retornando. Isso mesmo, Lena Caetano. O auditório está reabrindo as portas para um número limitado de pessoas, mas está todo remodelado, pintado, e vamos dar continuidade àquelas atividades que eram realizadas aqui na Casa de Cultura, no auditório. Está à disposição de toda a comunidade. Quantas pessoas será o limite da casa, Cláudia? 50 pessoas. A Amicus foi nossa parceira nessa reabertura do auditório. Nós teremos também uma outra atividade que ano passado fez muito sucesso no mês de dezembro, que aconteceu lá no antigo prédio do Unibanco, Cantores na Janela. É uma atividade que retorna esse ano. Essa atividade brilhante retorna este ano, Cantores na Janela, na casa do Vili Haas. Também fará parte da Semana de Cachoeira. Estão todos convidados. Os vencedores do concurso Janela de Natal, Vitrine e Residência. Esse concurso, na verdade, Cláudia, é também integrante das atividades que estimulam e incentivam as pessoas a decorarem suas casas, a se inteirarem do espírito natalino. Exatamente. Janelas de Natal é um concurso, juntamente com o Jornal do Povo e Núcleo de Cultura, para interagir com todos a comunidade cachoeirense e com todo o comércio. As vitrines estarão concorrendo e a janela da casa também estará concorrendo. Cláudia, durante todo o mês de dezembro, então, todas as noites, durante o dia, terão atividades e à noite a presença do Papai Noel, a casinha do Papai Noel, para as pessoas poderem visitar, é isso que deve acontecer? Isso que deve acontecer, Lena. O Papai Noel vai estar todos os dias, até a data do Natal, na Praça José Bonifácio, esperando e recebendo as crianças para brincar, cantar e animar toda a população que ali estiver. Tá bom, então. Para finalizar, mais uma vez reforçando o convite para esta sexta-feira, então, começando as atividades oficiais de Natal em Cachoeira do Sul, com a caminhada que inicia na Praça Honorato, é isso? É isso, convidamos toda a população, convidamos pais, convidamos alunos, escolas da rede pública, particular, municipal, para que façam uma corrente e uma caminhada, para que o Natal traga muita saúde, muita paz para todas as pessoas e para todos os lares. É isso aí. Obrigada, Cláudia, pela participação mais uma vez no NTSU e sucesso em todas essas atividades, tá bom? Obrigada e um Feliz Natal a todos. Obrigada. Daniel, é com você. Maravilha, obrigado, Lena. Definitivamente o Natal está chegando a Cachoeira do Sul também. E agora tem o quadro Educação. Denise Belladonna trata hoje de um assunto muito importante para a vida profissional dos jovens. É o complicado período de provas e seleções e também período de concursos. Boa tarde. Hoje venho aqui falar de um assunto que em educação tem espaço obrigatório em função do sistema em que estamos inseridos. Falarei sobre as provas de concursos e de seleções, às quais os jovens, numa fase biológica e quimicamente intensa da sua vida, precisam se submeter. É época de ser jovem, de fazer escolhas e tomar decisões. Eu não estou sozinha neste comentário.
eu estou aqui com o Arthur Klusner, que está justamente nessa etapa da sua vida, na etapa dos grupos, passeios com a galera e fase das provas de seleções para suas definições. Arthur, já foi o tempo em que eu e você estávamos juntos numa sala de aula, quando você fazia provas bimestrais, mostrando os conhecimentos adquiridos naquele pequeno espaço de tempo e tinha sucesso nas mesmas. E hoje você passa por testes mais definitivos, mais decisivos na sua vida. Você tem feito algum curso ou concurso de seleção? Boa tarde, Denise, a todos os telespectadores. Tenho realmente realizado algumas provas e concursos por uma questão que é o seguinte: a empregabilidade hoje no Brasil, ela exige que o profissional ele tenha essa questão de concursos e cursos profissionalizantes. Essa exigência acaba me dando a necessidade da realização dessas provas. Então eu já realizei alguns vestibulares, concursos militares e pretendo ainda fazer outros concursos também. Você tem hoje alguma regra de estudo, algum sistema, uma rotina? Eu tenho uma rotina de estudo, sim, que eu comecei a construir ainda no ensino fundamental. Quando eu entrei no ensino médio, claro que eu busquei colocar em prática ainda mais efetivamente esse calendário de estudos, essa rotina. E a gente sabe que uma rotina bem reforçada, rotina de estudo semanal, diária, ela acaba sim sendo decisiva futuramente. A mim não foi diferente. E você já teve, na hora que está fazendo ali a prova, a sensação de que se tivesse estudado mais, quem sabe trocado uma saída, uma festa, para estudar um pouquinho mais, você teria condições de resolver alguma questão que estava mais difícil? Essa consciência já pegou em mim, sim, em várias pessoas isso acontece, mas é claro que a gente acaba se confiando muito na índole de que a preparação, quando ela é bem feita, essas questões de difícil entendimento, de uma dificuldade muito grande, acabam sendo apenas uma pequena fração de todo o concurso. Então eu sempre vi uma certa facilidade nas demais questões e essas aí acabam sendo apenas uma pequena parte realmente. Fica um percentual pequeno. Um percentual pequeno em relação às demais. Você está no 3º ano do ensino médio. Sim. Olhando num breve espaço temporal para trás, você faria diferente em alguma coisa, algum preparo com relação a essa fase que você está vivendo hoje? Eu usei uma estratégia que não pode ser muito recomendada. Eu costumo não recomendar essa estratégia que eu utilizei. No início do ensino médio eu já busquei dar uma pontuação direta a algumas disciplinas específicas com o qual eu me identificava melhor. Mas no ensino médio não se pode fazer isso. Você tem que trabalhar junto, participar em todas as disciplinas, buscar sempre conhecimentos gerais de todas as disciplinas. Isso acabou sendo uma escolha errada para mim hoje, porque eu tenho dificuldades em disciplinas que eu não dei a devida atenção. Nisso, então, você acha que poderia ser diferente? Você poderia até ter se esforçado mais naquelas que você tem mais dificuldade, justamente para buscar essa compensação. Exatamente. Um recado mais para esse pessoal aí, essa galera que está chegando no ensino médio ou logo vai também encontrar-se nessa situação, para chegar lá que eu digo na profissionalização, com a determinação, com o controle da situação? Eu deixo um recado justamente dessa escolha errada que eu tomei, mas além disso eu deixo aqui também um recado para que o jovem, quanto antes, escolha o que vai querer fazer no futuro. Aquele sonho de criança que os pais acabam alimentando a ideia, isso é muito importante para que você, quando chegue no final do ensino médio, você já tenha ideia do que vai fazer depois, porque a escolha que a gente toma agora é realmente uma escolha que determina a vida inteira. E as coisas acontecem muito rápido também, né? Realmente. Tudo, quando você vê, já chegou. Rapidamente, o tempo passa muito rápido. É verdade. Eu agradeço, Arthur, por ter aceitado de estar aqui conosco. Muito obrigado. Pela tua participação, e eu acredito que a voz e a linguagem da mesma geração pode passar o recado com mais clareza. E aí assim nós podemos chegar mais
em vocês, porque é o recado que se quer dar. É como se preparar. As coisas são rápidas, talvez o entorno não seja a parte mais estimulante, porque é uma fase da vida que você também descobre outras coisas, mas você precisa estar focado no que você quer, porque o tempo não volta atrás, né? E aí a gente precisa ter essa determinação. E eu continuo no próximo programa falando sobre esse assunto, com receitas bem práticas para tornar esse momento, que não é brincadeira e não adianta fazer de conta que na hora é só sorte de marcar um X no lugar certo, mas você tem que ser o dono dessa situação. E para se tornar esse dono é que eu vou falar no nosso próximo encontro. E um abraço e até lá. E o NT Sul desta quarta-feira fica por aqui. Outras informações logo mais às 7 horas da noite no Jornal da Novo Tempo com Hélio Moura. Acesse a nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. A gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui no NT Sul. Até lá, tchau!